Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Gente, olha eu aqui de volta. É, eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Gente, no começo do canal, há uns 7 meses aí atrás, se não me falha a memória, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o testemunho, meu testemunho de aprovação do Enem. E no final desse vídeo, se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui na descrição. Não prometo deixar nos cards, mas na descrição com certeza eu vou deixar. E nesse vídeo eu falo que Deus operou muitos milagres nessa aprovação. E eu não iria contar tudo ali. Porque o meu projeto era primeiro dar a Deus um culto em ações de graça, né? E depois eu viria aqui no YouTube para poder contar todo esse processo com um pouco mais de detalhes. Então, graças a Deus, esse ano, depois da pandemia, quando tudo se acalmou, agora no dia 7 de novembro, eu consegui dar o meu culto em ações de graça, né? Então, eu voltei aqui hoje para cumprir a minha promessa de trazer a segunda parte desse testemunho com mais detalhes, participando sobre as coisas maiores que Deus fez, que eu não conto naquele vídeo, né? Ali eu contei tudo muito por cima. Então, antes de eu começar, eu já quero deixar bem claro, gente, que nada do que eu conto aqui no YouTube, do que eu trago aqui no YouTube, é com o intuito de me promover ou do canal ter sucesso, ou de me aparecer nem nada disso. Eu só trago aqui as minhas experiências, o que Deus tem feito na minha vida, porque nós fomos chamados para testemunhar, e testemunha fala daquilo que viveu, daquilo que viu. Então, o meu intuito aqui é edificar vidas, edificar a fé das pessoas, porque Deus permanece o mesmo, Ele não mudou, Ele continua operando da mesma maneira. Nós é que mudamos. Então, sabendo disso, eu quero vou começar do começo, tá, gente? Então, muita informação eu vou acabar repetindo de lá, porque não tem como eu pular as informações que eu já dei lá. Só que aqui eu vou falar de uma maneira mais detalhada para vocês poderem entender as coisas que eu não participei lá naquele vídeo. Então, já começando que lá naquele vídeo eu não conto, que eu começo contando que no ano de 2010 eu fiz o Enem, e no Enem de 2010 que eu estudava no ensino médio de manhã e fazia pré-vestibular à noite. E nesse Enem, lá no outro vídeo também conto, que eu passei em 3 provas. Eu fiz 3 provas e eu passei nas 3. Passei no CETU em segundo lugar, ganhei bolsa integral para cursar administração numa faculdade privada e passei na FATEC. Só que eu sempre tive sonho de estudar na FATEC. Desde a época do ensino fundamental eu sempre sonhei em estudar na FATEC. Então, entre as 3 opções, que eu conto mais explicado lá, eu escolhi a FATEC porque eu sempre tive o sonho de estudar na FATEC. A faculdade não era um curso que eu queria, então eu não ia entrar numa faculdade só para fazer um curso que não era o que eu queria. No CETU também era um curso técnico que eu também não fazia ideia do que se tratava, então eu também não queria fazer 4 anos de um técnico que eu não me interessava pelo assunto, então eu escolhi a FATEC, que era uma unidade escolar que eu já queria muito estudar. Então eu passei para técnico de segurança do trabalho e eu comecei a fazer esse curso. Só que por N motivos eu não pude dar prosseguimento nesse curso, então eu acabei tendo que interromper. Era uma unidade que eu amava estudar, eu sentia prazer em ir para a FATEC, porque era uma realização de um sonho estar ali naquela unidade. Só que eu tive que interromper o curso, então depois que eu interrompi o curso de segurança do trabalho na FATEC, eu falei com meu esposo, não, agora eu vou ter filho então, porque nunca foi meu projeto demorar a ter filho. Sempre, eu já imaginava já na época do namoro, noivado, que eu não queria demorar para ter filho, porque meu projeto nunca foi ficar até muito de idade criando filho. Sempre quis ter filho nova, para que numa certa determinada idade meus filhos já estivessem adultos e eu ainda pudesse ainda fazer algumas coisas ainda que eu quisesse. Então, depois que, infelizmente, esse sonho meu de estudar na FATEC foi frustrado, e eu fiquei muito frustrada com isso, eu decidi ter filhos. Então, é nisso que eu saí da FATEC. Em 2011, fiz a prova em 2010, em 2011 eu comecei a FATEC, mas aí no meio do ano eu tive que parar a FATEC. Então, em 2011 eu decidi engravidar.
E no final de 2011, em setembro, engravidei do meu primeiro filho, que foi o Pedro. Em 2011, setembro de 2011, engravidei do Pedro. Então, quando foi em junho, o Pedro nasceu. Junho de 2012, o Pedro nasceu. Nisso que o Pedro nasceu, um pouco mais, quando ele tinha alguns meses, eu já tinha miopia. Que todo mundo que sabe, miopia é a dificuldade de enxergar para longe. Dependendo do grau que você tem, esse longe nem é tão longe assim. Mas quem tem miopia não enxerga de longe. Eu já tinha miopia. Só que quando o Pedro tinha alguns meses, eu comecei a ver umas manchinhas no meu olho. E eu não sabia o que era nem do que se tratava. Depois, mais pra frente, eu fui no médico, no oftalmologista, fiz uma retinografia e ele disse que tinha 2 notícias para me dar. Uma é que eu estava com suspeita de glaucoma. Quem não sabe o que é glaucoma, glaucoma é a pressão alta dentro do olho que afeta o nervo óptico. O nervo óptico é o nervo que liga o teu olho ao teu cérebro. Então, se você detonar o teu nervo óptico, o teu olho perde o contato com o teu cérebro, então você perde a visão. Então, ele me deu essa notícia de que eu estava com suspeita de glaucoma. Ele me falou que essas manchas que eu via era que a gelatina do meu olho estava envelhecida. Ele falou que por causa de algum trauma, alguma conjuntivite grave, a gelatina do meu olho havia envelhecido e dado esses gruminhos, mas que isso não tinha tratamento. Eu vou até ver se eu consigo colocar aqui no canto para vocês uma foto que ilustre mais ou menos como eu enxergava com essas manchinhas. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. E aquilo me afetava demais, gente. Se vocês pudessem entender como isso me afetava, sabe, me incomodava muito. E quando o médico falou que não tinha tratamento, que não tinha como reverter isso, com colírio nem com nada, meu chão desabou, porque a miopia não me incomodava muito. E o glaucoma ele não me deu certeza, mas essas manchinhas me incomodavam muito. Então, meu chão basicamente desabou. E a gente precisa da nossa visão para tudo, né? Eu, por exemplo, trabalho com artesanato, costura, então eu uso a minha visão para tudo. Então, esse meio tempo, quando ele me deu essa notícia, eu meio que me enclausurei dentro da minha casa. Eu não gostava de claridade. Tudo aqui na minha casa que eu fazia, eu ia fazer de tardinha ou à noite, porque ver essas manchas, que tem o nome de mosca volante, me incomodava muito. Então isso me acabava comigo. Então, antes um pouco disso, eu conto também nesse testemunho que eu fiz uma outra prova. Quando eu fiz essa prova, ainda não tinha esse problema de visão. E eu passei para outra unidade e tive que interromper novamente. Logo na sequência desse fato, apareceu esse problema na minha visão, né, que era um problema incurável, não tinha como tratar e era, na verdade, o que mais me incomodava. Até que um pouquinho mais para frente, o meu esposo sempre me incentivando a fazer a prova do Enem, né, e eu muito, como eu posso dizer, muito bloqueada para fazer a prova do Enem. Primeiro porque eu tinha feito, tinha conseguido o que eu queria fazendo as outras provas, mas não tinha dado prosseguimento. Então, isso me fez sentir como se eu tivesse abortado os meus sonhos, sabe? É uma sensação assim, uma sensação que eu não sei explicar, como se fosse um bloqueio que eu criei para não me frustrar de novo. E agora, com esse problema de visão que me afetava demais, me afetava nas minhas tarefas na minha casa, eu não imaginava, não me via fazendo uma prova com a visão do jeito que eu estava. Que eu já devo ter colocado para vocês verem aí, mais ou menos uma ilustração de como enxergar as moscas volantes. E ainda mais ainda essa suspeita de glaucoma que ele tinha me falado que eu tinha. Então, eu fiz essa prova, eu passo esse período. Mas sempre que eu passava ali na frente da rural, eu falava, eu não sei, era uma coisa de Deus, do Espírito Santo, que eu passava ali falando que ia estudar ali. Mas veja bem, eu estava frustrada, eu estava triste, eu estava amargurada, não tinha projeto de fazer prova. Como eu estudar ali? Era uma coisa de Deus. Eu sinto que eu mesmo profetizava sobre a minha vida. É uma coisa inexplicável, né? E quando foi no ano de 2018, no começo do ano de 2018, a minha cunhada me convidou para dar aula para minha sobrinha. A minha sobrinha nessa época estava
estava no 4º ano, se não me engano. Ela estava na 3ª série, estava no 4º ano. E eu não tinha muita ideia, tinha me formado em 2010, mas quando chegou no ano de 2018, ela me fez essa proposta, eu falei assim, por que não, né? Eu faço meus artesanatos, mas eu consigo encontrar um tempinho para poder dar aula para ela também. E comecei a dar aula para Maria Eduarda e estudava com ela, e para você ensinar você tem que aprender. Então, no começo do ano de 2018, olha só como é que Deus faz. No começo do ano de 2018, comecei a dar aula para Maria Eduarda. E aprendi e comecei a reciclar assuntos que eu já não estudava já há muito tempo, porque eu me formei em 2010. E reciclava matemática, português, redação, tal. E olha só como Deus faz. Quando chegou em 2018, eu fiz aquela prova com Deus, que se você não viu o primeiro vídeo, eu vou tornar a te falar. Eu estava limpando a minha casa e eu vi a propaganda da isenção do Enem que passou. E eu senti dentro de mim uma ousadia e fiz uma prova com Deus. Não fiz falando, fiz dentro de mim, a minha alma, eu e Deus. E eu falei, Senhor, eu não quero fazer essa prova, porque eu estava bloqueada, como falei no começo do vídeo. Eu estava bloqueada pelas frustrações que eu tinha sofrido. Então eu falei, Senhor, eu não quero fazer essa prova, mas eu vou fazer uma prova contigo. Eu vou pedir a isenção. E eu nunca tinha pedido a isenção do Enem. E eu falei com Deus, eu vou pedir a isenção. Se eu conseguir a isenção, eu vou fazer o Enem. Né? Mas eu fiz aquela prova com Deus, depois fui para o computador, fiz a minha inscrição para pedir a isenção, que seria a primeira vez que eu pedi a isenção. As outras provas que eu fiz paga. E nisso, quando saiu o resultado, eu tinha conseguido a isenção. E eu fiquei muito chateada com aquilo, porque eu não queria fazer o Enem. Gente, pensa numa pessoa que estava com a vista horrível, pensa numa pessoa que tinha super sensibilidade à claridade, era eu. Eu basicamente virei um morcego, eu só fazia minhas coisas à noite, então a claridade me incomodava demais, super me incomodava, me deixava com o meu olho super sensível, dolorido. Então, pensa numa pessoa que estava passando por todo esse processo, que estava frustrada, que estava bloqueada, agora tinha feito uma prova com Deus e tinha conseguido a isenção. Então, aquilo me perturbou muito. Então, era uma coisa que eu não queria fazer, só que eu já tinha feito a prova com Deus. Se eu conseguisse a isenção, eu faria a prova. Então, eu não tinha mais como voltar atrás. E eu decidi. Então, isso acabou me perturbando demais. Nessa época, eu usava óculos. Eu usava o óculos para miopia, né? E o óculos, de uma certa forma, como ele escurecia a lente, ele disfarçava um pouco as moscas volantes. Só que na semana que eu precisava fazer a prova, gente, o meu óculos quebrou. Simplesmente quebrou. Um óculos de anos, que já tinha levado vários tombos, caiu de uma altura super baixa e ele quebrou. E aquilo ali me bateu um desespero muito, mas muito grande, porque se a minha vista já era sensível com óculos, sem óculos, era impossível fazer aquela prova. Gente, eu tô falando pra vocês assim, e eu me seguro para não me emocionar, porque era impossível fazer a prova sem óculos. Pode acreditar, era impossível. E nessa semana, meu coração ficou perturbado, eu fiquei inquieta, mas eu tinha um acerto com Deus. Se eu conseguisse a isenção, eu faria a prova, independente de como eu tivesse, eu ia fazer a prova. Então eu passei aquela semana toda com meu coração turbado, eu não tinha paz. Então, eu me lembro que eu fui numa consagração, e quando eu cheguei nessa consagração, eu ouvi o testemunho da Dani, que eu também conto no outro vídeo, que ela fala que quando ela foi fazer a prova da autoescola, ela chamou Deus para entrar com ela dentro do carro, e aquilo me edificou muito. Parece que para minha consagração, só aquele testemunho dela, eu fui ali só para ouvir aquele testemunho. E no final da consagração, Deus também usou uma irmã para falar que precisava orar por mim, porque eu estava muito angustiada e realmente estava. Então eu saí dali, ainda continuava preocupada, né, com a ausência do óculos. Não tinha como fazer o óculos, gente, 3 dias para fazer a prova, não ia ficar pronto. Então no dia que eu fui fazer a prova, gente, quando eu cheguei ali fica aquela pessoa na porta, né, para pegar tua identidade, etc. E na minha sala tinha muita claridade. Olha só como Deus faz. Não era uma sala escura, né, fechada, não. Era uma sala super clara. Eu fiz a prova lá na Rural e
quem é de lá sabe, eu fiz no pátio e lá pega muito sol. Olha só, eu uma pessoa super sensível à claridade, com mosca volante no olho, fui fazer uma prova num lugar cheio de claridade. E quando eu entrei na sala, que tentou me bater um desespero, eu ali na porta da sala, a menina verificando meu documento, eu tive uma DR com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero fazer essa prova. Eu não queria estar aqui. Não é a vontade minha estar aqui. Mas se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor entra comigo e faz essa prova comigo. Seja os meus olhos nessa prova. Aquilo que eu não estou enxergando, o Senhor enxerga por mim. E isso eu não conto no outro vídeo, porque essa parte eu queria contar só depois que eu fizesse o culto em ações de graça. E eu entrei na sala e o fundo da prova é branco, gente. E vocês sabem que o branco ele reflete claridade. O preto absorve claridade e o branco reflete. Então aquilo ali era um veneno para o meu olho. E quem já fez o Enem sabe que a prova do Enem é muito cansativa. São questões assim enormes para você ler, só para você ler. Com aquelas letras miúdas, pretas, e um fundo que reflete claridade, né? Que é horrível para quem tem fotossensibilidade. E toda hora que... Eu me lembro que quando eu sentei ali, que eu tive aquela conversa com Deus na porta, peguei minha identidade, entrei e sentei. Quando eu sentei ali, gente, me bateu uma paz tão grande. A paz de Deus inundou a minha alma. Eu consegui sorrir. Eu consegui até conversar com pessoas que estavam muito tensas, passar para elas uma tranquilidade. E é nessa hora que bate a tua carne e você fica se perguntando, meu Deus, todo esse povo aqui se preparou o ano todo, fez pré-vestibular o ano todo, e eu? O que eu estou fazendo aqui? Mas vocês ainda não sabem da parte maior. Eu dando aula para Maria Eduarda, eu relembrei muita coisa que eu já não lembrava. E aprendi muita coisa nova que eu não sabia. Muitas coisas de matemática eu comecei a entender dando aula para ela. Muitas coisas de redação, porque ela tem uma matéria chamada produção textual, onde eles trabalham textos. E se eu falar para vocês que eu fiz pré-vestibular, dando aula para uma aluna do 4º ano, vocês não acreditam. Porque a matéria que eu dei para ela na minha casa caiu no Enem. Se eu contar isso para vocês, vocês prometem que acreditam, porque é verdade. A matéria que eu dei para Maria Eduarda do 4º ano, dentro da minha casa, caiu no Enem. Então, Deus me fez aceitar essa oportunidade de dar aula para ela, para mim se preparar para o Enem, que eu nem sabia que faria no final do ano. Então Deus ele tem os meios dele de trabalhar e o jeito dele é sempre perfeito. Então tinha horas que eu estava ali sentada e a vista já não estava aguentando, porque sem óculos, com mosca volante no olho, com sensibilidade, com um montão de coisa, mas Deus foi comigo. E eu fiz a primeira prova no primeiro dia, fiz a segunda prova no segundo dia, porque o fato de eu ter feito aquele acerto com Deus me fez não desistir. Até nisso Deus teve um propósito. Se eu não fizesse uma prova com Ele, eu teria desistido. Se fosse com um ser humano, eu teria desistido. Mas como era com Ele, e Ele fez a parte dele, eu tinha que fazer a minha. E ali, eu entreguei a minha prova, e quando eu saí daquela sala, eu falei assim, eu vou fazer, mas vai dar em nada não, porque eu sempre tive o sonho de estudar em escola pública, gente. Eu nunca quis estudar em faculdade particular. Mesmo que eu conseguisse o curso que eu queria numa particular, eu não ia querer, porque o meu sonho era a faculdade pública. E aqui eu já abro um adendo para te falar, se você tem um sonho, coloca esse sonho nos pés do Senhor e confia que Ele tem poder para realizar o teu sonho. Não aceita menos do que aquilo que você deseja, porque Deus ele tem a capacidade de realizar nossos sonhos. Se a gente deseja aquilo ali, não é para humilhar ninguém, não é para pisar em ninguém, Deus ele vai realizar o teu sonho. E o meu sonho era estudar numa faculdade pública. E depois que eu tive meus filhos, a Rural se tornou uma meta para mim, porque a Rural é perto da minha casa. Então, daria para me acompanhar meus filhos, se eu precisasse levar eles também, então ia facilitar tudo. Mas a minha carne falava, você vai conseguir nada. Várias pessoas de outros estados prestam prova para ele, você acha que logo você vai passar? Porque a gente é falho, a gente é pecador. Mas Deus ele opera naquilo que para a gente é impossível. Deus ele faz coisas que a gente não consegue entender. E quando saiu o resultado do Enem, eu tirei uma nota muito maior, muito maior
do que quando eu estava fazendo pré-vestibular e do que quando eu estava fazendo ensino médio. Aí você vai entender isso, né? Naquela época eu me matava de estudar para passar no Enem e a minha nota não foi tão alta como essa que eu tirei, que eu passei para a faculdade em 2019. Sabe por quê? Porque não sou eu, é Deus. E com a minha vista do jeito que eu estava, e quando eu recebi a notícia de que eu tinha passado, tive que fazer os processos para poder entrar lá, das cotas, mas graças a Deus deu tudo certo e o Senhor foi comigo e tem sido comigo nessa trajetória, porque quando Deus promete, grava isso, quando Deus promete, Ele cumpre. Pode estar demorando para você, o tempo pode estar passando, pode parecer que não vai acontecer para você, mas Deus, Ele tem o tempo certo e na hora certa Ele vai cumprir o que Ele falou que vai fazer na sua vida. E quando Ele cumprir, vai ser uma coisa tão maravilhosa que você vai pensar, meu Deus, eu achando que Deus ia fazer de um jeito, Deus fez de outro totalmente diferente. E graças a Deus, tendo meus filhos, já tendo a minha casa, eu consegui passar para o curso de pedagogia na Rural, onde eu tanto queria estudar. E graças a Deus o Senhor me sustentou ali dentro, tem me sustentado, e a mão de Deus é tremenda. Eu vim aqui hoje contar esse testemunho para você, para poder te dizer que você tem que acalmar o teu coração, você tem que acalmar a ansiedade dentro de você, que a ansiedade atrapalha Deus agir. Quando você descansa, quando você se aquieta, Deus Ele age. Tá bom, gente? Se esse testemunho edificar a sua vida, compartilha com mais alguém que não sonha mais, alguém que não tem projeto mais de vida, alguém que está desanimado. E se você tem algum testemunho também, bota aqui embaixo nos comentários para que outras pessoas sejam edificadas, para que eu seja edificado, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. E até o próximo vídeo, tá bom?